Para mim também tá normal. Então, tá ótimo. Pode ficar. Você tem 10 minutos, Giovana. Acho que aconteceu alguma coisa aqui no meu, então. Você tem 10 minutos e boa apresentação. Tá ok, então. Boa tarde, eu sou a Giovana e vou apresentar sobre o projeto Uso do Mineral Polihalita como fertilizante para o cacaueiro, e que teve como orientação do professor João Carlos Medeiros e com orientação do professor Jorge Sodré. Bem, quando falamos em potencial, quando a gente se compara o potencial de produtividade do cacau com a produtividade média que nós temos no Brasil hoje, nós vemos uma discrepância em que o potencial de produtividade está definido como 6.000 quilos de amêndoas secas por hectare ano, que corresponde a 400 arrobas por hectare ano, enquanto que a média que a gente tem no Brasil de produtividade está em torno de 458 quilos de amêndoa seca por ano, sendo essa média variando lá no norte do Brasil, em torno de 900 quilos por hectare ano, e no sul da Bahia, em torno de 278 quilos por hectare ano. Esses dados são do IBGE do ano de 2020. Bem, e o plano de fundo para essa baixa produtividade que nós encontramos aqui, precisamente no sul da Bahia, tem em vista a crise histórica do fungos da vassoura de bruxa, né, que devastou a região, áreas com cacau velho, com cacaueiros velhos, né, tendo em vista que tem uns clones também já adaptados e que têm um melhor desempenho em termos de produtividade. Um outro motivo, uma outra causa da baixa produtividade apontada é o excesso de sombreamento, juntamente com relevo acidentado, que dificulta operações, né, operações de manejo, e a falta de crédito para estar subsidiando o plantio de novas áreas. E quando falamos de fertilizantes, a gente tem que o fertilizante tradicionalmente usado em lavouras no Brasil é o KCl, né, e é utilizado aí por 90% das lavouras como fonte de potássio, né. É um fertilizante bastante utilizado. E, por outro lado, a gente vê que o Brasil tem uma alta demanda, uma alta dependência para importar esse fertilizante, sendo que a produção interna só consegue atender 9% da demanda desse nutriente. E, em vista disso, pode voltar lá, por favor. Em vista disso, como uma alternativa para estar trazendo um fertilizante com base potássica, nós temos o polihalita, que é um fertilizante mineral encontrado naturalmente no interior de mares, né, resultado do processo de milhões de anos, que é um fertilizante que, além de trazer o potássio, ele traz outros nutrientes, como o enxofre, o cálcio e o magnésio, encontrado de forma solúvel e prontamente absorvido pelas plantas, e tem outros dois diferenciais comparado ao cloreto de potássio, que é a baixa salinidade e o baixo teor de cloro. Em vista disso, um outro diferencial também do polihalita, poli quer dizer vários, e halita quer dizer sais, vários sais, né? Um outro diferencial é que ele libera os nutrientes de forma mais lentamente no perfil do solo, e com isso a gente objetivou avaliar o estado nutricional do cacaueiro submetido a diferentes níveis nutricionais utilizando fertilizante. O experimento aconteceu na fazenda Lira do Vale, município de Una, na Bahia, onde lá tem o argissolo amarelo distrófico arenoso. Foi plantado há 3 anos atrás o clone de cacau PS 1319, no espaçamento de 3 por 2,5. Foram 4 tratamentos, com 8 repetições, totalizando 32 unidades experimentais. Os tratamentos foram a testemunho, onde não havia aplicação do polihalita, e mais 3 tratamentos que foram 200, 400 e 600 gramas de polihalita por planta. As avaliações ocorreram no mês de outubro e dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. As variáveis mensuradas foram
o peso médio do fruto em grama, o peso de amêndoa por fruto em grama, e aqui há de se fazer a distinção entre a semente e a amêndoa. A semente passa a ser amêndoa ao longo do processo fermentativo, onde ocorre a morte do embrião, a semente deixa de ser amêndoa, a semente deixa de ser semente e passa a ser amêndoa. Também foi medida a relação fruto-amêndoa e o índice de fruto, que no cacau é de 15 a 31, e a produtividade em arroba por hectare. As médias das variáveis medidas foram analisadas por contraste. Aqui alguns registros do nosso experimento. O cacau, as plantas foram identificadas, aqui o cacau aberto, o cacau sendo pesado, e posterior à colheita, o cacau é levado para a massa de cacau, né, as sementes envoltas numa substância mucilaginosa, elas foram levadas para a fermentação, que dura em torno de 5 a 7 dias, a depender das condições climáticas, como também, posterior à fermentação, foi feita a secagem até a massa chegar ao nível de umidade de 7 a 8% de umidade, e posterior foi feita a pesagem dessas amêndoas. Pode passar. Aqui estão os nossos resultados. No que se refere a peso médio do fruto, a gente vê que não houve assim, uma tendência de uma dose exclusiva entre as avaliações, para a gente apontar como predominante, como melhor desenvoltura, mas nós vemos que a dose de 200 gramas por planta e a dose de 600 gramas por planta, nas avaliações 2 e 3, foram as que mais se destacaram. No que se refere a peso de semente por fruto, nada mais é que o peso do fruto menos o peso da amêndoa, a gente vai ter o peso de semente, o peso de amêndoa por fruto. A gente vê que a dose de 200 gramas por planta, entre as avaliações, foi a que melhor respondeu a essa variável. E quando a gente fala de relação fruto-amêndoa, a gente nota que a dose de 200 gramas planta foi a que obteve menor coeficiente de variação. Contudo, quando a gente fala em relação fruto-amêndoa, é importante a gente entender que a gente está querendo trazer um índice para a gente comparar o quanto de amêndoa que a gente tem no fruto, né? Então, a gente busca resultados, valores maiores, né? E a dose que trouxe o melhor desempenho para a relação fruto-amêndoa foi a dose de 600 gramas planta. Quando a gente compara a relação fruto-amêndoa com o índice de fruto, a gente tem que o coeficiente de variação dos dados de relação fruto-amêndoa foi menor para a relação fruto-amêndoa em comparação com o coeficiente de variação do índice de fruto. Isso indica dizer que os dados têm menor variância e sugerindo, então, uma maior adequação da relação de fruto-amêndoa para estimar a produção qualitativa das plantas, dos frutos, na verdade, dos frutos do experimento. Verificou-se por correlação linear também que quanto maior o fruto, o número de frutos, menor é o peso médio do fruto e menor também é o peso de semente por fruto. Isso dá a entender também que o número de frutos não é diferente de tamanho, né? O rendimento, em aspecto de rendimento. Em produtividade, a gente também não consegue ver uma tendência clara, definida, mas por teste de T, de student, não foi encontrado uma diferença significativa que desse a entender que há diferença entre médias de produtividade e entre as doses analisadas. Pode passar. E assim concluo que os resultados alcançados demonstraram que o produto não causou efeito sobre os parâmetros estudados nas 3 datas amostradas. Estão as referências utilizadas na apresentação. Obrigada. Parabéns, Giovana.
Convido agora o orientador João Carlos Medeiros, avaliador 1, Ita de Oliveira e Silva, né, vai ser substituído pelo Vanner Boeri Souza, e avaliador 2, Nadson Rezier Simões da Silva. Tá bom, muito legal. Gostei da tua apresentação, tive contato agora, né, com o trabalho, mas eu entendi tudo que você fez. Muito interessante essa tentativa de aliás, isso é próprio, né, da área de produção, né, vegetal, você aumentar a produtividade, um baixo custo e, naturalmente, hoje se leva muito em consideração a questão da sustentabilidade, né. Você concluiu, eu vi os resultados e vi a conclusão, porém, a meu ver, faltou assim um elo entre um e outro, que é você explicar por que isso não aconteceu. Eu gostaria de te ouvir. Não entendi bem a pergunta. Você mostrou os resultados. Sim. E concluiu o trabalho. Sim. Entre os resultados e a conclusão, existe uma parte de um trabalho que se chama discussão, ou você tem que dar uma explicação, tem que fazer uma espécie de explicação sobre por que o teu resultado te levou a essa conclusão. Eu vou explicar por que aconteceu isso. Se agora talvez você não esteja se lembrando, mas vamos aproveitar o momento para a gente aprender, né? Todos nós aqui, a gente relembrar e tal, que é importante sempre, quando você faz uma apresentação, Giovana, a gente fazer uma discussão, você tem que procurar ver. Às vezes não tem como explicar um fenômeno. Não sei por quê. Mas, às vezes, assim, fazendo tem tanta coisa produzida, né? Fazendo um paralelo entre outros artigos, outros trabalhos, a gente pode dizer, olha, não houve essa polialita lá é boa para alguns terrenos, alguns tipos de solos, para alguns tipos de cultivos, mas no cacau parece que ela não é adequada, provavelmente porque, digamos assim, ela não deu tempo de haver uma absorção dos minerais, de penetração do solo, o estresse hídrico pode não ter ajudado, né, a haver uma penetração, ou a mineralização, né, não foi boa naquele tipo de solo e tal. Então a gente procura dar uma explicada, assim, mostrar um cenário, porque o leitor, né, que está vendo, ele quer uma explicação. Nós que estamos aqui olhando, puxa, não deu certo, porque eu, assim, estava torcendo que desse, né? Mas tudo bem, houve muita variabilidade, né? A variância foi alta, né? Aí só queria saber, né? Mas não tem problema, não. Se agora sim você não se lembra, mas eu tenho certeza que deve estar escrito em algum lugar aí que você fez o seu trabalho, tá? Tá bom, então eu passo para o colega aí avaliar. Bom, colegas, mais uma vez, boa tarde a todos e todas, né? Agradeço mais uma vez também a indicação para participar dessa banca e desde já parabenizo aí a Giovana e o professor João pelo trabalho que fizeram, tá? Eu vou brincar um pouco aqui com Vana, se o Vana me permite. Eu acho, Vana, que deu certo, sabe? Porque você sabe, né, que eu tenho muitos hectares de cacau, né? E eu não vou mais fazer isso. Então, deu certo. Brincadeira, né, gente? Eu não tenho 1 metro quadrado para me enterrar quando eu morrer. Mas, brincadeiras à parte, né? Como eu falei, também parabenizo aí a Giovana e o João. E eu tenho aqui algumas considerações, se eu puder contribuir, são 4 contribuições e também algumas perguntas e curiosidades, tá, Giovana? Para você, e se possível também, o professor João fique à vontade também para nos ajudar aqui na discussão. Então, assim, as minhas primeiras considerações, a sua apresentação, né, foi boa, você foi muito bem no começo, aí no meados da apresentação ali eu acho que deu uma travada e depois foi para frente, né? O que é incomum, que geralmente as pessoas ficam nervosas no começo, né? Mas no começo você foi
foi muito bem, tá? Quanto à parte escrita, eu gostei da parte escrita, mas eu identifiquei aí algumas questões técnicas que você pode melhorar. Então, fica aí as minhas sugestões, tá? Por exemplo, a metodologia, eu vi muito texto na metodologia que, com certeza, né, dado que esses métodos são bem consolidados, eles não são seus. Então, acho que você precisa, aí na metodologia, citar as referências, essas referências, tá? Algumas siglas também em que a primeira vez que elas apareceram no texto, elas não foram referenciadas. Então, eu, como não sou da área, tive um pouquinho de dificuldade aí com relação a essas siglas. A parte estatística é muito bem aí conduzida, e eu só sugiro que toda vez que você apresentar uma média, que você também apresente a variabilidade para que a gente tenha mais noção. Porque eu vi tabelas ali que tem médias, mas não tem variabilidades, né? Então, seria bom a gente ter essas informações associadas. E aí, como eu estou falando de tabelas, né? A tabela aí, eu uso uma regrinha para quando eu vou gerar um título de tabela e um título de gráfico, né? Que é o que é, quando e onde. Então, quando eu respondo essas 3 perguntas, eu acho que, né, qualquer leitor, quando ver a tabela, vai ter as informações básicas dessa tabela e desse gráfico, tá? Então, fica aí essas minhas sugestões para você. E, na sequência, eu quero te fazer algumas perguntas, tá? São 3 perguntas e uma outra curiosidade. A primeira pergunta é: as faixas que vocês utilizaram para fazer o estudo, né? Vocês já tinham, veio da literatura, ou foi um primeiro piloto, um primeiro experimento mesmo, né? Por exemplo, seria muito saturada, né? A última faixa ali, a última concentração. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta: você acha que se você tivesse mais tempo, né, os resultados poderiam ser outros, ou esse resultado ele já é conclusivo? Se você pudesse repetir ele durante mais algum tempo. Uma outra questão, talvez mais fisiológica aí, mas me chamou a atenção um dos seus resultados, que foi o resultado da correlação negativa que você teve, e aí eu tive a impressão que o indivíduo ali, quando ele está, o indivíduo nesse caso, né, a planta, né, ela está investindo em quantidade de frutos, ela diminui o peso do fruto. É isso mesmo? Isso tem essa relação? Tá? E se tem assim, isso já está bem consolidado aí na literatura? Tá? Então, são essas 3 perguntas. E a minha outra curiosidade é porque eu não sei se as fotos que você utilizou aí na apresentação são as fotos lá da fazenda. Tá? São as fotos da fazenda? Então, eu vi que é uma fazenda, né, ali, mas não era Cabruca. Se fosse feito na Cabruca, seria diferente, né, o resultado? Então, obrigado pela a oportunidade aqui, pessoal, e agradeço aí se você puder tirar algumas dessas dúvidas minhas, tá? Passo para você. Então, pois bem, a primeira pergunta eu já esqueci. Você não vai me desculpar. Eu lembro. Pode ser? As doses. Isso, as doses. Exatamente. Obrigado. O que é as doses? Então, eu posso ajudar, Nadson? Posso, né? Eu acho que não há problema. Na verdade, é um estudo onde a Giovana não conhece a fazenda, Nadson e professor Vanner. Então, assim, um estudo que estava em andamento, é um produto comercial de uma empresa que fez parceria com um pesquisador da CEPLAC, que a Giovana colocou e eu não recomendei tirar, que é o nome do professor Jorge Sodré, um excelente pesquisador e professor da UESC, né? Ele era da CEPLAC, aposentou agora e passou a ser professor da UESC, já era antes e ficou só na UESC, é isso que eu quis dizer. E é um parceirão nosso aí de vários estudos aí com cacau, né? Ele sabe muito de cacau, né? Nem comparar com o que a gente faz. Então, é uma parceria que ele tinha com uma empresa e a gente conseguiu encaixar a Giovana ali. No entanto, a partir do momento que a gente diz assim, vamos para o campo,
essa propriedade é de um senhor aonde já tem uma idade avançada e não permitiu que nós fôssemos, né, até a fazenda para evitar o risco de contaminação pelo vírus, e nós concordamos, achamos muito prudente. A Giovana foi para o campo em várias ocasiões, mas não naquele experimento, e sim no experimento dentro da CEPLAC, onde tínhamos, né, sempre cuidando com os protocolos, mas o cuidado de não aglomerar para diminuir os riscos. Bem, quanto às doses, é uma recomendação da empresa em parceria conosco, num grupo de pesquisadores ali, a gente definiu que essas doses, transformando aí para quilograma por hectare, correspondia à recomendação, à necessidade da planta em potássio e o que seria viável economicamente. No entanto, a pergunta do Wanner foi muito legal, tá? Mas por quê? Você concluiu, não presta, né? O problema é que nós estamos numa saia justa, porque não fomos nós que coletamos. Essas tabelas, esses resultados chegaram até a Giovana, para a Giovana tentar entender o que aconteceu. Nós não podíamos e não queríamos perder a oportunidade de desenvolver alguma coisa, até mesmo por crescimento da Giovana, mas também, por outro lado, não queríamos só fazer uma revisão bibliográfica e ficar nisso mesmo. Então, usamos esses dados do jeito que chegou para a gente, e aí fica difícil responder. O produto é bom ou não é bom? Né? O resultado mostra que não houve diferença. Né? Uma estatística muito elementar, muito superficial que fizemos ali no teste de média ali, não deu resultado interessante para poder confirmar que o cacau responde a esse produto. Mas também não dá para afirmar, né, consolidar, bater o martelo que não irá responder. A gente precisa estar no campo, né, precisa ir lá coletar, saber como foi coletado. Existem 3 datas de coleta de cacau. A gente sabe que cacau ele tem 7 a 10 coletas por ano, né? Então foram coletadas 3 épocas e dentro destas épocas não respondeu. E as outras épocas? E se somássemos todas as coletas de produção para pegar a produtividade anual, será que não daria? Então fica um pouco difícil. Se fosse cabruca, provavelmente o resultado seria diferente. Né? Porque na cabruca, diferente do pleno sol, normalmente não é feita uma reposição nutricional via adubação. Então, provavelmente, responderia mais. Né? O que mais que você perguntou, Nadson? Tem mais uma pergunta que eu acho que eu não consegui lembrar. É aquela questão da correlação negativa, né? Se isso está bem consolidado, Então, investir em quantidade de peso diminui a quantidade de fruto. Eu quase passo essa resposta para a fisiologista Catherine, mas eu vou tentar, Catherine. Tá? O que acontece, Nadson, é que quando aumenta a competição, né, a planta precisa mandar para mais frutos. Então, normalmente, né, e a Catherine pode responder sim, se ela quiser, as frutíferas, a gente faz um raleio nelas. Né? Então, a gente raleia as videiras, raleia a macieira, raleia, né? Quando você que é da região aqui, Nadson, quando tem um pé de jambo que ele carrega muito, normalmente o fruto fica pequenininho, né? Porque falta, né, alimentação para os frutos para eles crescerem. Isso ocorre com o cacau também. Se é uma planta bem nutrida, não vai haver isso não. Isso é minimizado, né? Mas aí vai depender muito da nutrição e da umidade disponível para a planta, né? A quantidade de água. Não pode ter estresse. Havendo estresse, ela corta e aí o fruto vai ficar menor, as sementes menores e a produtividade diminui aí. E algumas frutíferas abortam o fruto, né? Aqui na região chama pecar, né? Ela peca o fruto e cai o frutinho no chão, né? Mas o cacau ele peca quando é bilro ainda, quando era bem pequenininho. Quando ele passa de um tamanho ali, ele já não aborta mais e aí acaba diminuindo, sim, o tamanho do fruto. Isso pode ocorrer por vários motivos. Deficiência nutricional, pouca água e, às vezes, uma época muito longa de o clima com muitas nebulosidade, pouco sol. Também ocorre isso, né? Eu acho que, eu não sei se eu respondi tudo, Nadson, espero que você tenha ficado satisfeito, e eu não deixei Giovana falar. Desculpa aí, Giovana. Eu gostaria de falar também, infelizmente a gente teve essa intercorrência aí no desenvolvimento do
trabalho, né? O nosso projeto abordaria também a análise da produção, análise da amêndoa com grau BRICS, uma análise muito mais completa. Também iríamos inserir a análise de solo para a gente ver o quanto que o mineral poliarita trouxe também de benefício para a fertilidade do solo. E, assim, a gente sente muito por não estar trazendo dados mais elucidativos para a gente, né? Mas o que aponta o nosso estudo é justamente a alta variabilidade. Ela não deu para a gente destacar uma dose como a mais recomendada para o cacaueiro, né? E é isso. Se me permite, assim, o que dá para ver é que teve um efeito, né? Mas não foi efeito do produto que o produtor queria, né? Foi efeito da planta. Por exemplo, às vezes a mudança dos conteúdos minerais do solo ele melhora para a fenologia da planta. Ela produz mais fruto, né? A tendência é ela produzir mais, se espalhar mais, o gene dela no ambiente, né? Mas, assim, do ponto de vista da produtividade, o João explicou, né, que o raleio é importante para isso aí. Mas aí deu para entender por quê, né? Por que faltam outros dados aí, e eu acho que houve um efeito, né? E acho que tem que ver o que diferencia aí. Provavelmente vocês terão dados a mais aí que poderão analisar isso de uma melhor maneira. Se me permite, só quero agradecer aí pelo que foi comentado aqui, né? Aprendi bastante, né, com o trabalho da Giovana. Então, Giovana e professor João, obrigado aí pelos esclarecimentos. Tá? Passo. Sim, João, você respondeu corretamente, certinho. Obrigado, professora. Catherine, eu acho que tem um minutinho, eu só quero dizer que Giovana é uma ótima aluna e quem já foi professor dela pode comprovar isso. É uma menina que vem desempenhando belíssimo papel, não só na universidade, mas também em outras atividades que a gente vem pedindo colaboração, né, com outros cursos, e eu fico muito feliz dela ter escolhido eu como orientador, e tenho certeza que vai ser uma ótima profissional, vem numa crescente muito boa, fica um pouquinho nervosa na hora da apresentação, isso é normal, como falou o palestrante ontem à noite, é muito normal, você está na graduação, é isso mesmo, você tem muita coisa ainda pela frente, você vou falar que você fica mais calma do que eu, tá? Mas eu quero te parabenizar pelo teu trabalho e dizer que é uma satisfação muito grande te orientar. Tá? Eu tenho aprendido bastante também. Passo. Obrigado, Nadson. Obrigado, Vanner. Tá? Colocações assim muito legais. E, Catherine, parabéns pela condição aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Parabenizo, né, Giovana, e agradeço também, né, a banca, orientador, João, Vânia e Nadson. E passo a palavra agora ao Vânia, que é o coordenador da mesa. Eu agradeço a participação de todos e todas aqui, todos, né, que tiveram nesse contato muito bom, rever os colegas, mesmo que virtualmente. Vejo que estão todos bem de saúde, né, pelo menos aparentemente, né, toda essa pandemia aí. As coisas têm ido, apesar dos pesares, né, a ciência está sendo feita nesse país. A gente essa é uma fase ruim, que eu falo para os meus alunos, né, aqueles mais jovens, vai passar, isso vai passar, nós vamos melhorar. Isso é uma fase ruim aí que a gente está, mas as coisas vão melhorar. Vamos investir assim mesmo, aumento de crise. Muitos países passaram por momentos de guerra, a ciência não parou, né, crises terríveis, muito piores do que a nossa, e nós vamos melhorar. Então, vamos continuar. Eu acho que estamos fazendo ciência de qualidade. A universidade tem aí, né, a PROPSE, né, tem se esforçado e tem trazido aí novos avanços na nossa área de pesquisa e pós-graduação. É óbvio que sempre nós queremos que as coisas melhorem e as coisas estão acontecendo. Então, participando dessa sessão, essa terceira sessão, como faz parte aí do protocolo, eu devo me manifestar como
né, mediador, e eu falo que, em nome da Comissão Organizadora Central do 7º CIPSE, gostaríamos de agradecer a presença de todos, todos, e vou convidar vocês a participarem da cerimônia de encerramento do 7º CIPSE, que acontecerá no dia 16 de dezembro, quinta-feira, a partir das 19 horas. Haverão palestras, haverá uma apresentação do mini teatro, tá? Uma mini peça, né? Mini peça, tá? E essa sessão de encerramento será também haverá a indicação dos melhores trabalhos, né? Todos são ótimos, mas alguns têm aí algum diferencial que fazem com que eles estejam mais destacados, tá? E também nós agradecemos a todos, isso aí vai ser mostrado no YouTube, e dou por encerrado, então, aqui essa nossa terceira sessão, agradecendo a Catherine, e nominalmente a Catherine, né? E a todos, a Manuela e a Alicia que que trouxe toda essa contribuição e permitiu que isso acontecesse aqui, né, de forma exitosa. Obrigado a todos, uma boa tarde.